Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a Gláucia vai fazer nossa prece inicial. Por gentileza, Gláucia. Pois não. Bem, vamos então elevar o nosso pensamento aos espíritos superiores, a Deus, a Jesus, pedindo licença à espiritualidade para iniciarmos nosso estudo do Livro dos Médiuns hoje, a respeito da obsessão. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos ensinando, nos inspirando ao aprendizado de um assunto tão importante e muitas vezes causa de muitos dos nossos problemas de cotidiano. Que a espiritualidade esteja conosco, nos protegendo, que assim seja. Obrigado, Gláucia, que assim seja, graças a Deus. Primeiramente, boa noite a todos. Peço desculpa que não está junto com vocês às terças-feiras, excepcionalmente 2 terças e teremos 2 quintas, porque eu tenho compromisso toda terça-feira nesses horários. Mas eu estou vendo os vídeos, é muito interessante, é muito importante. Então, vamos iniciar. A Gláucia comentou hoje que no Evangelho no Lar eu não tive oportunidade de participar, foi as orações obsessores, né? E eu também gostaria de trazer também um tema para nós médiuns sobre a mediunidade em si, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante para a nossa reflexão. Como a Gláucia falou, vai nos direcionar para que a gente reflita muito sobre a nossa mediunidade, sobre a questão da obsessão. Então, inicialmente, eu vou ler, não vai ter nenhum slide por enquanto, pessoal. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós, os médios, né? Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Está em Atos. Continuando. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha orar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem aos espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aí tem os médios o que deve compenetrar-se bem, para não fazer o mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato do que se acha investido religiosamente o desempenha. Sua consciência lhe profligaria, como ato sacrílego, utilizar por divertimento e distração para si ou para os outros.
faculdades que lhes são concedidas para fins sobremaneira sérios e que os põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Como intérpretes do ensino dos espíritos, temos os médios de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que pode prestar guarda proporções com a boa diretriz que imprima as suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocíveis do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Terão, por isso mesmo, de dar contas do uso que haja feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem que trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça, tem que se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médios imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procura fazê-los retomar a estrada do bem. Se, porém, topa com corações endurecidos, e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebe dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acaba caindo no erro, na verbiagem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para onde converjam os esforços constantes de todos os médios sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que, por seu intermédio, bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar a imiscuência dos espíritos maus. Cuida, então, de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. Então, eu quis trazer para nós, vou tirar aqui da microfonia, esse texto, né, maravilhoso que faz parte lá das preces, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que faz com que a gente reflita sobre a importância da mediunidade e sobre a importância de nós sermos médium. Tem uma parte lá que ele recomenda, se nós não tivermos os cuidados necessários à nossa prática da nossa mediunidade, nós estaremos abertos às obsessões. E realmente a obsessão é um caso muito grave, que traz transtorno muito grandes a todos os médiuns. E nós vamos ver detalhadamente aqueles que nem percebem que são joguetes na mão dos espíritos mais inferiores do que outros, né? Então é muito importante nós estarmos sempre orando e vigiando, como Jesus nos recomendava, para que sempre estejam ao nosso lado bons espíritos, nosso anjo protetor, nos orientando, fazendo com que as comunicações sejam as melhores possíveis,
possíveis, que seja um alento para toda a humanidade, que seja um presente de Deus para que a gente possa aprender o significado da vida e andarmos sempre em caminho do bem, porque esse é o grande nosso objetivo de estarmos encarnados, aprender e evoluir. E como verdadeiros irmãos, uma família universal que somos, devemos todos nos ajudar mutuamente. E a mediunidade é uma das caridades com as quais nós podemos nos apoiar para ajudar a todos, através da nossa doação fraterna, da nossa doação séria, do nosso trabalho, da nossa fé, da nossa perseverança, nós vamos ajudando a nós mesmos, nos instruindo e amando os nossos irmãos e ajudando de forma caridosa, amorosa, fraterna com a nossa mediunidade. Mas, para isso, nós temos que estar atentos às comunicações que nós vamos receber, porque, infelizmente, ainda existem muitos irmãos que não conhecem as leis de Deus, não conhecem os ensinamentos de Jesus, ainda não se apoiam na bondade para que possam tocar as suas vidas. Se sentem necessitados de atrapalhar qualquer irmão que eles entendam esteja bem. Alguns nós vamos ver, nem tanto por maldade, outros por maldade, porque não querem ver que o bem prossiga, prevaleça. Então, através dessas obsessões, desse mudar nossos pensamentos, mas sempre sabedores que nós que deixamos as portas abertas através do nosso pensamento, das nossas ações, a gente sempre fala do nosso equilíbrio que nós devemos ter, da nossa harmonia que nós devemos ter, o nosso padrão vibratório, que é o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Então, isso é muito importante. Então, esse tema é bastante delicado, muito interessante para que nós possamos estudar. E, com isso, nós aprendemos um pouco mais para lidarmos com toda a nossa mediunidade, que muitas vezes nós não sabemos realmente, né? Mas por quê? Falta estudo. E o estudo nos vai dar a base, vai dar o conhecimento e depois a prática, para que a gente não caia em joguetes, né, desses irmãos menos esclarecidos. Então, vamos aqui ver agora, iniciarmos a nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Apresentar uma janela. Está aqui. Então, vamos partilhar. Todos estão vendo? Sim? Estão vendo? Sim, está aparecendo. Então tá bom. Então vamos iniciar. Como nós trouxemos, né, aquele texto maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, eu também busquei no Evangelho de um modo geral, na Bíblia, né, para os cristãos católicos, que nós temos muito do trabalho de Jesus com esses nossos irmãozinhos, né, com menos conhecimento na questão da obsessão. Então, trouxe para nós aqui, entendemos um pouquinho, vimos alguma coisa que está nos evangelhos, né? Então, e antes disso, né, que nós vamos trazer, o que a gente vê muito hoje em dia, né, que cristãos eminentes, aqueles cristãos mais fervorosos, que são os católicos evangélicos, né, em variadas escolas do Evangelho, asseveram na atualidade, e atualmente a gente vê muito isso, que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade, à luz da doutrina espírita, quando é o contrário. Quando é que a doutrina espírita é o recurso para a supressão desse flagelo que atrapalha tanto a mediunidade? Por isso que eu fui buscar no Evangelho, na Bíblia, situações para que mostrassem a esses nossos irmãos de outras escolas doutrinárias
que essa questão da mediunidade já vem desde que a humanidade está aqui no nosso planeta Terra, porque é uma questão humana e também a obsessão faz parte. Aonde há mediunidade, infelizmente, vai haver a obsessão para aqueles irmãos que não cuidam seriamente desse dom recebido por Deus. Então eles malham médios, né? Fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia, né? Os trabalhos que a doutrina espírita faz para a melhoria, sanar esses problemas, né? Em favor dos desencarnados, sofredores e muitas vezes encarnados também, porque nós também temos obsidiados encarnados, né? E por vezes atinge o disparate de afirmar que a prática mediúnica estabelece a loucura. Realmente, a gente ouve muito ainda hoje em dia que realmente a questão mediúnica é que estabelece a loucura. Então a gente vê tantos irmãos internados em manicômios tomando remédio tarja preta, que é remédio forte, porque por questão de loucura causada pela mediunidade. Não é isso. É que a mediunidade, como a maioria, infelizmente, que não estuda a doutrina espírita, não conhece essa parte da mediunidade, não a trata adequadamente como deve ser tratado. Então, esses irmãos são internados com possíveis acessos de loucura, e é que esses nossos irmãos dizem, né? Então, esquecem, no entanto, né, esses nossos irmãos de outras escolas, que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsediado e obsessores. Por isso que eu quis buscar um pouquinho desse no Evangelho, né, na Bíblia, para que a gente possa ver e tenhamos conhecimento quanto trabalho de bondade, de caridade, de fraternidade Jesus teve com todos nós, né? Então, trouxemos alguma coisa para que nós possamos também entender e estudar, para que reforce o nosso estudo e a nossa preocupação que nós temos em sermos médios. Então, o combate começa no alvorecer do apostolado divino. Quando Jesus chega aqui na Terra, depois do seu nascimento na manjedoura, o Mestre Jesus encontra o primeiro grande obsediado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Herodes estava obsediado pelos irmãos inferiores para que acabasse com a vida daquele Salvador que estava vindo à Terra, né? Então, Jesus já começa, desde o seu nascimento, já trabalhando nessa questão. Mais tarde, João Batista, o companheiro de Jesus, que veio ao mundo, né, secundário, né, veio ao mundo abrir caminho para que Jesus pudesse trazer os seus ensinamentos da sua obra sublime, que é o Evangelho, que é a Boa Nova, sucumbe degolado, em plena conspiração de agentes da sombra. Naqueles momentos, João Batista também estava todo o trabalho do plano espiritual das trevas buscando a eliminação daquele irmão. Então, também João Batista, então já tem essa passagem. João Batista foi degolado em função de um trabalho que foi realizado pelos irmãos inferiores das trevas. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo, Jesus, nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. Aqueles que não conheciam Jesus como a força, como espírito puro ele tinha, iam também tentá-lo quando ele se retirava para fazer as suas orações. Então, isso é muito importante nós deixarmos registrado, né? A cada passo, surpreende espíritos infelizes, senhorando médios desnorteados, né? Buscando médios desnorteados. Os testemunhos dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Os apóstolos também sofriam essas interferências, né? Relata Mateus que os obsidiados gerasenos, que é nascido em Gerasa,
uma cidade palestina, chegava a ser ferozes. Também, Marcos refere-se ao obsediado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Lucas narra o episódio que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível, logo após arrojar o doente ao chão em convulsões epiléticas. Então, tinha um espírito obsessor ali, já de um modo mais feroz, que depois nós vamos estudar detalhadamente, que aquele irmão estava em convulsões epiléticas e Jesus, com seu poder, já o retira. E reporta-se, João a israelitas positivamente obsediados, que apedrejam Cristo sem motivo, na chamada festa da dedicação. Então, nós vamos vendo aqui que esse trabalho que Jesus teve foi maravilhoso, né? Ajudando caridosamente e fraternalmente todos que tinham um problema que não se sabia na época o que se era, mas que Jesus sabia sabiamente, né, pelo seu conhecimento, de que eram irmãos inferiores, obsediando aquelas pessoas. E continua, entre os que lhe comungam a estrada, surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Então, todos eles, todos os apóstolos, estavam sendo perseguidos pelos irmãos inferiores, porque eles não queriam que aquele ensinamento, que aquele trabalho de Jesus, em conjunto com os apóstolos, surtisse efeito. Eles não queriam que isso acontecesse. Então, de alguma maneira, eles iam perseguindo aqueles apóstolos para que não desse certo aquele trabalho que eles estavam realizando. Pedro sofria de obsessão periódica, sempre. Judas era enceguecido de obsessão fulminante. E nós sabemos que o que culminou com isso, né? Judas entregou Jesus e depois, após isso, cometeu suicídio, tudo através de obsedadores do reino espiritual. Caifás mostrava paranoico. Pilatos tinha crise de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. Nós vimos aí no Evangelho, quando é comentado, vamos soltar o Cristo ou vamos soltar Barrabás? Então, quantos optaram por Barrabás? Então, realmente, isso fazia parte dos irmãos que estavam obsediando a todos. Continuando, e tem mais uma coisa, depois nós vamos reduzir um pouco, no versículo 33 e 35 de Lucas, ele assinalava o homem que se achava no santuário possuído por um espírito infeliz a gritar para Jesus. Então, logo que Jesus chegou, ele fala, que temos nós contigo? E o mestre, após repreendê-lo, conseguiu retirá-lo, restaurando o equilíbrio do companheiro que lhe sofria o assédio. Vemos ainda mais um relato, em Marcos também. Encontramos o auxílio seguro prestado pelo Cristo ao pobre gadareno, que é nascido em Gadara, tão intimamente manobrado por entidades cruéis, que mais se assemelhava a um animal feroz, refugiados nos sepulcros. Em Mateus, temos a notícia de que o povo trouxe ao divino benfeitor, a Jesus, um homem mudo, sob o controle de um espírito em profunda perturbação, e afastado o hóspede estranho pela bondade do Senhor, o enfermo foi imediatamente reconduzido à fala. No Evangelho de João, anotamos a palavra positiva do apóstolo, asseverando que um espírito perverso havia colocado no sentimento de Judas a ideia de negação do apostolado. E
corroborando o que nós já falamos antes, né? O efeito que causou a Judas e as consequências de tudo isso, né? Também, em Atos de Apóstolos, informa que Felipe, transmitindo a mensagem do Cristo entre os samaritanos, conseguiu que muitos coxos e paralíticos se curassem de pronto, com um simples afastamento dos espíritos inferiores que os molestavam. Então, nós vamos ver, depois no livro dos Médiuns, que Kardec traz para nós nos estudos, o avanço da obsessão. Aqui, nós já vemos que todos os espíritos que estavam próximos dessas pessoas tinham os deixado coxos e paralíticos, que há um sinal da espiritualidade fortalecida de Jesus, transmitida por Felipe, esses espíritos afastaram e essas pessoas paralíticos voltaram a andar, os coxos, né? E de ponta a ponta, né, vemos que no Novo Testamento trata o problema da obsessão com o mesmo interesse humanitário da doutrina espírita. Porque Jesus, com o Consolador prometido, ele já nos diz que a verdade vai triunfar. E ele foi um dos quais, né, que ele é o responsável, o Espírito da verdade, quando da decodificação da doutrina espírita. Então a gente vê que o seu evangelho, né, no Novo Testamento, o mesmo tratamento da obsessão que tem no tempo que ele estava aqui na Terra, os espíritos passaram para Kardec nos meados do século XIX. É o mesmo interesse, o mesmo trabalho, só que agora com mais detalhe, com mais explicação, não sendo na época de Jesus como um milagre, né? Como todos viam aquilo como um milagre. E a gente reconhece e vê, através da decodificação da doutrina espírita, que é um processo natural, é um processo de fortalecimento fluídico, um fortalecimento moral que faz com que nós possamos, né, trabalhar e curar esses obsediados, né? Então, não vamos, né, nos deter diante dos críticos. Entendemos que o serviço de socorro aos processos obsessivos, de qualquer procedência, nós vamos ver isso, que tem várias procedências, porque os princípios de Allan Kardec, né, a doutrina dos espíritos, revive os ensinamentos de Jesus na antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Esse diz que a humanidade está na Terra, né? Está uma batalha entre a luz contra a sombra, do bem contra o mal. Então, é uma batalha que se verifica, e nós vamos ver que tem que ser feito muito trabalho, mas com muita bondade, com muita fraternidade, com muita oração, com muito estudo. Então, por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para todos nós que estamos estudando e temos conhecimento, né, da doutrina espírita, lição de caridade para os alienados mentais, que são denominados esses irmãos que têm questão de mediunidades, declaradas ou não, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. Então, vê a bondade de Jesus, que ele foi crucificado ao lado de dois irmãos que praticavam crimes. Mas se a ciência fosse hoje, como classificaria, como nós temos dito, cleptomaníacos, né? Então, à vista disso, antes de todas essas pessoas, né, de escarnecedores, né, que combatem a doutrina que sempre foi combatida desde que ela foi lançada no século XIX, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é luz bastante forte, em nome de Jesus, para clarear a razão quando a mente se transvia desgovernada sobre o fascínio da terra. Então, eu quis trazer
estes ensinamentos para nós, para que nós tenhamos conhecimento do trabalho maravilhoso, e com certeza nós já o tínhamos, de Jesus, quanto esse relacionamento fraterno para com todos, e principalmente a questão da mediunidade, como ele tratou a todos com firmeza, mas com benevolência, com fraternidade. Então, e depois ele veio, através da doutrina dos espíritos, nos fortalecer o ensinamento, nos recomendando e nos explicando como surge a mediunidade, a responsabilidade muito grande que nós temos em sermos médios, e como devemos nos portar como médios sérios, para que nós possamos ajudar, mas sem nos prejudicarmos. Então, vamos entrar agora com o que Kardec nos traz, né? Kardec nos fala: entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Então, isso é muito preocupante para nós que somos médios. Nós temos que estar atentos muito a isso, né? Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, que não têm o estudo verdadeiro, que não se policia, que não deixa o seu padrão vibratório sempre positivo. Então, nós temos que nos preocupar muito com isso. Então, o estudo e a prática do bem nos fortalece, orando e vigiando, como Jesus nos ensinou. Então, e essa obsessão nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Eles querem nos dominar, por algum motivo eles querem nos dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvimos, eles se retiram. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem pode fazer suas presas. Se chega a dominar algum, identifica-se com o espírito desse e o conduz como se for uma verdadeira criança. É só nós lembrarmos os ensinamentos que Emmanuel deu para Chico Xavier, quando ele pergunta como é que eu faço para afastar os maus espíritos. Emmanuel fala, é simples, traga os bons. Porque se os bons tiverem ao nosso lado, eles vão nos aconselhar sempre para o bem. E vão tirar de nós aquela influência perniciosa daqueles espíritos inferiores que estão nos aconselhando ao mal. Mas se nós não ouvimos, o que eles vão fazer? Se retirar. Eles se retiram, até o ponto é que nós, por a nossa livre-arbítrio, pela nossa vontade, os chamamos novamente. Mas aqueles inferiores que querem realmente nos conduzir, ficam ali próximo a nós, né? Como Kardec fala, nos conduzindo como se nós fôssemos uma criança. Nós ficamos joguetes, fazemos coisas que nós não gostaríamos de estarmos fazendo. Não é o nosso perfil, não é o nosso íntimo, mas se nós deixarmos, realmente eles vão nos conduzir. Pessoal, só relembrando, qualquer coisinha é só levantar a mão, algum comentário, algum questionamento, por favor. Então, Kardec continua. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e os mais frequentes. Isso é muito comum acontecer. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. Então, nós temos que nos esforçar. Está aí o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa dedicação, a nossa perseverança, o nosso trabalho, a nossa fé, para que isso não aconteça, porque vai acarretar problemas para nós e, com isso, a veracidade das nossas comunicações. Nos prejudicarmos, vai ter algo muito ruim para nós, mas uma informação, uma comunicação que eu passo para vários, para toda uma comunidade, para uma humanidade. Olha o mal que nós possamos causar
com algo que nós não vamos nos esforçar para combater, que é a obsessão. E ele continua: a obsessão de qualquer grau, sendo sempre feito de um constrangimento, e esse não podendo jamais ser exercido com bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Então, esse é o grande problema. Essa comunicação que possivelmente nós estivermos fornecendo, que confiança ela vai ter se tiver um médium obsediado? Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde e rejeite tudo que for simplesmente duvidoso. Mas aí, uma pergunta: como é que nós vamos diferenciar o que é bom do que não é, se nós estamos obsediados e passando uma comunicação que não merece nenhuma confiança? Então, nós temos, né, que nos esforçar, nos preocupar, orar e vigiar a cada momento para que nós não tenhamos esse verdadeiro incômodo para a nossa mediunidade, para nós mesmos, que é obsessão. Nós vamos ver mais na frente que nós temos graus de obsessão, né? Mas a gente deixa mais agora para os próximos slides. Como é que é o processo obsessivo, né? O processo obsessivo se caracteriza pela ação do obsessor sobre obsediado, que aproveita a menor oportunidade para atingir a pessoa avisada. Pessoal, só um pouquinho, por gentileza. José, vem uma água para mim, por favor. É que eu esqueci de pegar minha água e eu estou com uma tosse alérgica, então a garganta já está incomodando um pouco, então eu pedi um pouquinho de água para o meu filho. Então, Então, voltando, o processo obsessivo é que se caracteriza pela ação do obsessor sobre obsediado, que aproveita a menor oportunidade para atingir a pessoa avisada. Então, eles estão ali à espreita, são muito sutis, esperando a oportunidade. E quando nós damos essa oportunidade, eles começam a operar. Aí, a interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando a transmissão realmente. Porque, vamos voltar, né? A questão da mediunidade são as rádios, são as emissoras transmitindo vários sinais. A gente coloca ali no nosso rádio, nós vamos sintonizar aquela que nós temos maior afinidade. A mediunidade funciona dessa mesma maneira. E se tem uma emissora clandestina que começa a interferir naquela frequência, aos poucos nós vamos ter uma pequena distorção, mas nós vamos vendo que isso vai aumentando. Então, estamos aqui só para a gente fazer algo análogo para entender como é a questão da obsessão. No começo, uma pequena interferência na estação, mas nós vamos vendo, quando isso acontece no nosso rádio, a gente vê que isso vai se aprofundando, né? Essa interferência estará tanto mais assegurada, quanto mais forte, potente e constante, obrigado, ela se apresentar até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. Então, nós estamos conectados com o nosso anjo protetor, ou com um espírito que queira dar uma comunicação, um bom espírito, mas essa interferência vai acontecendo aos poucos, nós não vamos percebendo, ela vai aumentando, até que, de repente, nós ouvimos só a emissora clandestina. Esse é o grande problema que Kardec depois vai enunciar sobre os graus de obsessão. E isso realmente, na prática que nós vemos da rádio, acontece. Começa uma interferência aqui, e se nós não fizermos nada, essa interferência vai aumentando e ela vai transpor a emissora que nós estamos ouvindo, né?
o perseguidor, né, o obsessor, age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que incauta, invigilante, assimila-os e o reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Então, isso que vai acontecendo. Eles vão repetidamente, sutilmente, constantemente à nossa mente. Eles vão jogando informação. E quando nós estivermos em vigilante, nós vamos assimilando e vamos refletindo essas informações, até que chega um ponto que nós estamos totalmente sendo conduzidos por esses irmãos de estados inferiores. Depois nós vamos ver detalhadamente cada grau de obsessão. Mas esse é um processo obsessivo. Realmente, trouxemos algo análogo, né, com a parte material, mas é o que funciona na parte espiritual. Nós temos que estar aqui bem atentos, por não se acontece isso realmente. Kardec também, ele vai elucidando, esclarecendo, né, que no processo obsessivo há também uma ação fluídica por parte do obsessor, que atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito. Então, a gente já estudou bastante isso, a parte fluídica e a parte do perispírito, que ele está em constante atuação na parte mediúnica, né, que ele identifica com a dor encarnado, ficando esse estado, afinal, enlaçado por como se fosse uma teia, né? E constrangido a proceder contra a sua vontade. Realmente isso vai acontecer. Se nós deixarmos em aberto, vai haver essa interação, essa ligação fluídica com o perispírito, que nós vamos seguindo veementemente, né, a vontade do exterior, do espírito que está nos comandando, né? Essa ligação fluídica entre obsessor e obsediado permite que os pensamentos e as vontades dos dois se confundem, e o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade. Então, depois nós vamos ver detalhes, fica realmente num passo tão grande que nós vamos seguindo a orientação que nós recebemos, a nossa vontade fica como que estacionada e nós vamos seguindo a orientação desse nosso irmão do estado inferior. Falo pensar, fazendo nós pensarmos, falarmos o que não gostaríamos, agir de modo que talvez não quiséssemos, atos extravagantes ou ridículos, magnetizam, em suma, lançam no estado de catalepsia moral e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Já passo acho que foi a Sil, que eu vi o El aqui, deve ser a Sil. Já passo, Sil. Então, realmente, se nós deixarmos a guarda aberta, vai acontecer isso. Moralmente, nós vamos estar sendo envolvido e deixando-se levar como instrumento da vontade desse espírito. É a Sil que ele levantou a mãozinha, Sil? Sim, professor. Pois não, Sil. O professor, para chegar nesse ponto, esse obsessor, então ele é conhecido. Ele foi algum desafeto, alguma coisa nossa, para chegar nesse ponto aí que você está falando. Porque de bobeira não pode ser. Sim, nós vamos ver mais para frente, mas a tua pergunta é pertinente. Muitas vezes foram pessoas que tiveram nosso convívio. Então, a gente vai ver se era amigo, se tornou desafeto, ou por inveja, ou por ciúme, ou por alguma coisa. A gente vai chegar num ponto que ele vai tentar nos desestabilizar por algum motivo. Então, sim, realmente tem muito do convívio que aconteceu e se tornou o nosso desafeto por algum motivo. Ou tem um ciúme
uma inveja, um ciúme nosso, então ele começa a tentar nos desestabilizar. Bacana. Então, vamos continuar. Então, as causas da obsessão. Então, como nós vamos, além de outros, nós vamos ver para frente, que nós podemos reconhecer, né, pelos caracteres. A persistência do espírito se comunicar de bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., psicofonia, opondo-se a outros espíritos o façam. Então, ele se sente apoderado daquele corpo. Então, ele não deixa, ele persiste. Ele não quer deixar que outro possa se comunicar. Então, ele quer se opõe a outro. Não, outro espírito não. Ele fica trabalhando para que somente ele possa comunicar e fazer a sua ação de obsessão. Então, ele vai afastar sempre os outros espíritos para que façam isso, desde que a nossa vontade seja também permitir que isso aconteça, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade vai sempre imperar. Jamais vai acontecer algo que eu não queira. Mas só que para isso nós temos que ser firmes. Firmes com a nossa moral, firmes com os nossos estudos, firmes no nosso como nós situamos a nossa vida, como nós estamos levando a nossa vida, voltando novamente ao nosso padrão vibratório. Se eu penso coisa boa, se eu faço coisa boa, se eu falo coisa boa, jamais eu vou abrir brecha para que aqueles irmãozinhos possam me obsediar. Mas, se eu penso coisas ruins, se eu faço coisas ruins, se eu falo coisas ruins, quem vai estar a meu lado? Aqueles irmãozinhos menos esclarecidos que vai tentar me subjugar de alguma maneira, ou obsessão simples, fascinação, que nós vamos ver, mas vai criar uma obsessão. Outro ponto, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Nós vamos também depois explicar isso diretamente. Ele atua, então, na questão da inteligência. O médium pode ser mais inteligente possível. Ele, com a sua ação, ele impede que aquele médium veja que algo não está correto, é uma falsidade. E o ridículo das comunicações que recebem, porque eles são muito astutos. Eles mandam mensagens, palavras bonitas, mas sem nenhuma informação concreta, nada de bom, sem nexo nenhum, uma palavra bonita, que o médium está achando que aquela é a maior comunicação do mundo, ele está recebendo de um espírito muito superior. Então, o espírito obsessor pode acarretar isso ao médium, independente da inteligência do médium. Crença na infabilidade, na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quantas vezes, agora na prática, nós vemos pessoas que dizem que recebeu comunicações de Jesus. Então, comunicações do Chico Xavier, comunicações do Bezerra de Menezes, então, altos espíritos de altos escalões. Então, eles não estão pouco preocupados em que sejam aceitas as suas comunicações. Então, para isso, eles sugerem ao médium nomes respeitáveis e venerados de grandes trabalhadores da doutrina espírita ou grandes trabalhadores para o bem da humanidade. Então, isso é muito importante, e isso é de umas características pelo qual nós vamos identificando a obsessão, né? Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Isso é um grande perigo. Tanto dos espíritos, ou tanto daqueles seus colegas médios.
Ah, o fulano de tal é um excelente médium. Olha, ele sempre dá passividade logo no começo dos trabalhos, e só bons espíritos trazem recomendação, só bons espíritos trazem mensagem. Isso é um perigo muito grande, porque vai instigando a vaidade do médium. Esses elogios, nós não precisamos, um bom médium não precisa de elogio. O bom médium é aquele que realiza o seu trabalho de caridade, de fraternidade, para o bem da humanidade. Não precisa de elogios, tanto de espíritos ou tanto de irmãos médios também. Então, é uma coisa que nós devemos tomar muito cuidados. Eu já conheci, não aqui em Londrina, mas em São Paulo, médios que se perderam por causa de elogios. Ficaram fascinados por tantos elogios e excelentes médios, mas que por falta de estudo, ou por falta de trabalho, ou por falta de orar e vigiar, realmente perderam a sua mediunidade e muitos continuaram e prejudicando a si próprio, contraindo débitos e passando informações inverídicas, né? Então, muito cuidado com a questão dos elogios. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Isso acontece muito. Quando um médium que está obsediado, quando algum outro irmão, outro médium ou instrutor do grupo vai conversar, orientar, eles se afastam, porque eles não se acham que estão sendo obsediados, que as comunicações são as perfeitas possíveis. Então, o que eles fazem? Se afastam. Então, eles não admitem que eles são falíveis, eles não admitem que eles possam estar errando como médios. Então, isso é uma que a gente pode perceber. E se quer receber orientação, se alguém vai dar orientação, eles se afastam. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe, outro fator muito preponderante. Se vamos fazer uma crítica construtiva, não uma crítica destrutiva, né? Não é bem recebido, tem grandes problemas. Necessidade incessante e inoportuna de escrever, quer escrever a todo instante. Nós sabemos que existe o momento correto para que nós possamos fazer isso, não, mas tem a qualquer momento que é da passividade, quer fazer uma psicografia, então nós temos que ter muito cuidado, isso é uma característica que nós podemos notar. Constrangimento, dominando-lhe a vontade e forçando a agir ou falar a seu mau grado. A gente percebe, nós que conhecemos as pessoas, nós conhecemos as suas características, o seu íntimo, a sua lisura. Então, quando nós começamos a perceber que ele está falando coisas sem nexo, já é uma maneira que está se apresentando a questão da obsessão. Ele age diferente do normalmente, ele fala diferente, e a gente vai percebendo isso. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa o objeto. Então começa a ter desordens em torno do médium, e ele não percebe isso. Ou então ele acha que alguém está prejudicando, não que ele está obsediado, porque a questão da obsessão, o médium nunca acha que o problema é dele. É sempre alguém que está fora, alguém que está ao seu lado, então o problema jamais é dele. Então, esse é o grande problema da obsessão. Um questionamento, gente, é só por favor. Então, as causas da obsessão. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Então, realmente, isso varia bastante. Às vezes, uma vingança que esse toma de um indivíduo de quem guarda queixas, essa aqui, a questão, né, que a Sil comentou, né?
É, às vezes, uma vingança que esse toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outras existências, né, do passado. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Então, se ele está sofrendo, ele quer fazer que o outro sofra também. Então, não importa. Eu estou sofrendo, vou fazer que alguém sofra também. Não tem aquele ditado popular, né, quando a pessoa está num buraco, ele tenta puxar o outro para cair no buraco também. Ele não está querendo pegar a mão de alguém para se melhorar, para levantar. Não, ele está pegando alguém para arrastar ele para o buraco também. Infelizmente é isso, né? Então encontra uma espécie de gozo, né? Eles têm prazer em atormentá-lo, em fazer ele cometer vexames, ele ser uma pessoa impaciente. E por isso a vítima demonstra mais a acerba, porque esse é o objetivo que o obsessor quer. Então, ele quer deixar... Então, a pessoa obsediada, ele fica impaciente, ele fica agitado, ele reclama de tudo, ele tem problemas com tudo, nada está bom. Então, o obsessor fica contente com isso, que é isso que ele quer. Ao passo, quando nós sofremos a nossa obsessão e tivermos conhecimento, em primeiro lugar, nós não vamos deixar que isso aconteça. Em segundo lugar, se está acontecendo alguma coisa que está nos levando à impaciência, a ser impaciente, vamos acalmar, faz uma oração, reflita, faça um estudo, faça uma leitura, porque como está aqui, a paciência leva o obsessor a cansar, porque ele não quer isso, ele quer atormentar aquela pessoa. Mas se o obsediado fica calmo, não se deixe levar por as suas influências, então ele vai se afastar. Então ele não vai mais perturbar. Então, com o irritar e se prostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer seu perseguidor. Então é isso. Se nós ficarmos despeitados, se nós ficarmos irritadiços, se nós aceitarmos toda aquela obsessão, é isso que o nosso obsessor quer. Mas não é fácil. Porque a obsessão, né, é muito sutil. Tem aqueles espíritos que são bastante sutis. Tem aqueles não, que são já vem mais de repente, traz aqueles fluidos pesados, que nós percebemos na hora que está algo diferente. Mas tem aqueles que conhecem, são astutos, eles vêm bem delicadamente, com os fluidos mais tranquilos. Esse é o grande problema, a astúcia que eles têm para nos atingir. Então, esses espíritos agem, não raro, por ordem, em ódio e inveja do bem. Daí, o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Então, eles vão procurar aquelas que são mais honestas, aquelas que fazem o bem, que estão preparadas para tudo isso, então eles vão atacar essa daí. Os outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem capazes de se lhe resistirem. Então, tem aquelas que realmente atacam as pessoas honestas, que estão realmente querendo, por ódio, inveja, querem fazer o mal, e tem aqueles que já estão vendo que aquelas pessoas mais fracas, mediunicamente, espiritualmente, aceitarão mais facilmente a sua obsessão. Então, eles vão realmente, eles são muito astutos quanto a isso, né? Nós é que temos que estar preparados para tudo isso. Não é fácil. A Graça. Ei, Zé Roberto, boa noite. Zé Roberto, eu estava aqui pensando a importância que é da gente aprender, né, do conhecimento. Porque, como você disse aí, muitas vezes essa influência ela é muito sutil. E a gente fica achando que é coisa nossa mesmo, né? Hoje eu estou nervosa, já estou um pouco aflita. E a gente, então, eu fiquei pensando no vigiar e orar, né? Porque
quando a gente vai aprendendo que estamos aí mergulhados numa multidão à nossa volta, né, como disse Paulo, a gente tem que perceber ou tentar pelo menos compreender que aquilo que às vezes não era o que a gente estava sentindo até, né, há pouco tempo atrás, ou um comportamento que a gente às vezes é levado a tomar de repente, uma frequência às vezes de atitudes que não eram comuns na vida da gente. O fato da gente estudar, da gente ter esse conhecimento, olha a importância que é para a gente então parar para analisar se aquilo é meu, se aquilo que eu estou fazendo, aonde vai me levar, porque, na verdade, a raiz de tudo está na nossa imperfeição moral, né, Zé Roberto? No nosso orgulho, na nossa vaidade. Por exemplo, o obsidiado, né, um médium obsidiado, ele, muitas vezes, essa dificuldade dele, né, essa fraqueza que a gente tem, né, e sempre a raiz é o orgulho e o egoísmo, né? A gente, através desses entraves, a gente não reconhece, às vezes, a ajuda que a gente está recebendo, os conselhos que, às vezes, alguém, né, tenta nos dar. Então, olha, você vê a importância de a gente estar aqui ouvindo, e sempre ouvindo e aprendendo, né, lendo, para a gente poder trabalhar em nós mesmos assim, o estado até de alerta, né, de atenção com aquilo que a gente sente ou que vai mudando às vezes de repente na vida da gente. Mesmo eu que não sou médium ostensiva, né, meu trabalho na mesa mediúnica, mas eu não dou passividade, pelo menos até hoje não. A gente precisa ter muito esse cuidado. É impressionante como aprender é importante, né? Quanto mais a gente ouve você aí falando, eu fiquei aqui pensando, gente, como a gente precisa aprender para ter esse cuidado, porque aqueles que não têm essa oportunidade são muito mais sujeitos a viverem sob uma influência maléfica sem compreenderem que não é ele, né, que a ligação que ele permite que aconteça é uma fraqueza dele e é assim, essa dificuldade da pessoa compreender, porque ela não ouviu falar desse assunto. Pensa bem, essas pessoas que não ouviram, não se interessam mesmo, às vezes, por esse, né, esse conhecimento, ou esse campo do saber, que é a espiritualidade, né, saber que não somos só um corpo material. Você vê como, às vezes, prejudica a pessoa. Então, assim, nossa, é muita gratidão a gente estar ouvindo aqui e participar desse grupo aqui. Muito obrigada, viu, Zé Roberto, a vocês todos. Nada, que é isso, Graça. E para nós também, tenho certeza que para a Ana também. Nós aprendemos demais também, Graça. Todos nós cometemos deslizes. Nós estudamos e cometemos deslizes, imagine aqueles que não estudam, né? Porque essa interferência tem cada vez mais, e principalmente nós que estamos estudando a mediunidade, estamos tentando ser espírita, nós temos tantos desafetos, eles não querem que a gente melhore, eles querem que a gente continue no estado de inferioridade completa, eles não querem que nós melhoremos. Então, se ele vê a gente mais tranquilo, mais paciente, eles vão jogar alguma coisa para tentar mexer com tudo esse nosso íntimo. Nós, aquilo que você falou é uma verdade, nós que estudamos, estamos aprendendo a todo instante, temos esses problemas, imagina aqueles que realmente não têm. Então, realmente, nós temos que estar sempre orando e vigiando e estudando sempre. Eu também agradeço demais fazer parte desse grupo e estar estudando hoje o Livro dos Médiuns. A gente aprende demais. E como continuamos aqui, né? Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, aquilo que você comentou, Graça, que dá ascendência a um espírito inferior. Nós temos que estar sempre com a nossa moral lá em cima. E é sempre que nós estamos? Não. Quantas vezes nós nos descuidamos e deixamos ser influenciado a todo instante? Aquela influência que vem fortemente com fluido pesado, a gente sente na hora. Opa! Mas quando aquela influência vem sutilmente, levemente,
muitas vezes nós não identificamos aquilo na hora e continuamos com aquele nosso problema, até que algo que o nosso anjo guardião, nossos amigos espirituais, ou nós mesmos nos alerte e fala, puxa vida, Zé Roberto, calma, Zé Roberto, mude o seu tom de pensamento. Estou falando, né, como exemplo para todos nós. Então, nós temos que estar sempre atentos quanto a isso. E o estudo nos dá isso, nos dá bastante isso. Por isso a importância do estudo, para que depois, na prática, nós possamos entender tudo isso, o que está nos afetando. Vamos continuar? Então, uma coisa que Kardec nos alerta, há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denota de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. São aqueles pseudo-sábios, são aqueles espíritos que não têm maldade, e têm até uma certa bondade, mas são os pseudo-sábios, acham que sabem tudo. Então, se eu sei tudo, vai querer passar isso para todos nós. Nós temos que entender que nós somos todos espíritos inferiores, engatinhando na evolução espiritual, que nós somos e seremos eternos aprendizes. Hoje eu fui melhor que ontem, amanhã serei melhor do que hoje. Nós somos perfectíveis e somos estado de evolução. Então, não é falsa modéstia, né? Dizer, eu sei alguma coisa, mas temos que entender que não sabemos quase nada. E tem aqueles pseudo-sábios que querem passar tudo, né? E eles se tornam um obsessor, querendo passar mensagem que não traz com a verdade, né? Então, esse pseudo-sábio tem suas ideias, seu sistema sobre as ciências, conhece de ciência, conhece de economia social, conhece de moral, conhece de religião, conhece de filosofia, e querem fazer suas opiniões prevaleçam. Querem fazer que prevaleça a sua opinião. Então ele entende que, vou dar um exemplo, o Zé Roberto não entende de economia social, então eu tenho que passar para o Zé Roberto economia social. Então, o Zé Roberto não sabe de ciência, eu tenho que passar para ele. Então ele quer que a opinião dele prevaleça. E não é assim. Kardec já nos mostrou com a decodificação da doutrina espírita que não é dessa maneira. Mais de 1000 médios colaboraram na decodificação da doutrina espírita. Não foi só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 espíritos, não. Então, realmente, é uma generalidade. Então, Kardec fala, são os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas, né, verdade, as mais ridículas utopias. E nós temos que tomar cuidado. Se um pseudo-sábio estiver nos intuindo, nós podemos passar verdades, né? Como está aqui, vamos usar o termo ridículas utopias, né? E nós seremos responsáveis por isso que nós passamos, porque nós temos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, né? Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em que se adornarem com um daqueles diante dos quais se inclinam, como nós falamos, Jesus, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, falar bonito, né? Mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras, falar bonito, termos técnicos, né? Caridade e moral. Olha como eles são astutos. Cuidadosamente evitarão dar o mau conselho, porque bem sabe que seriam repelidos. Então, eles não vão dar um mau conselho, mas vai dar ideias errôneas. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte. Eles não estão nem preocupados com a moral. É o que menos se preocupa com eles. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparadas que sejam. Então, as ideias deles é que prevalecem. E se nós não tomarmos cuidado como os médios,
nós vamos deixar esses obsessores tomar conta de nós, passarmos, né, por um Bezerra de Menezes, trazer mensagens bonitas, mas sem profundidade, sem conhecimento, só palavras bonitas, mas sem nenhum ensinamento profícuo, né, para todos nós, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que a Graça falou e concordamos do nosso estudo. Então, acho que nós já são 22 horas, como passa rápido, não vamos entrar hoje no grau de obsessão, vamos parar por aqui. Então, deixa eu... Vamos lá, vou tirar meu... E nós deixamos 2 textos, um mais eficaz da Revista de Espírita, para que todos pudessem ler e trouxesse aqui o que trouxe de lição daquele trabalho que Kardec, né, colocou tão bem nas revistas Espírita de fevereiro de 64 e de 66. Então, tem aqueles textos, não sei se todos conseguiram ler, mas eu gostaria que vocês trouxessem. O que vocês acharam? O que chamou a atenção esses textos para vocês? Por favor, fiquem à vontade. Conseguiram ler? Neide? Pois é. Ô, Neide. Boa noite. Boa noite. Conseguiu ler, Neide? Consegui. O que chamou a atenção? Não foi uma leitura muito bem feita, não. Foi uma leitura meio rapidinha. O que eu consegui assim, perceber, Zé, é que antigamente, acho que exatamente para chamar a atenção do assunto, né, do espiritismo, parece que essas manifestações eram muito agressivas e muito mais do que hoje, né? Então, assim, parecia até que os espíritos queriam matar suas vítimas, os obsidiados, né? Então, tem várias passagens ali, aquela menina de 13 anos, por exemplo, né? Então, o que eu achei foi isso, deixei esse, apesar de que até hoje existe isso, a pessoa assim, que está obsidiada, que vão até para os manicômios, hospícios, etc., né? Mas dá a impressão de que antigamente, é o que eu falei, eu acho que assim, mais para chamar atenção sobre o assunto, mas eu acho que parece que eram assim, mais, né, fortes, mais agressivas as manifestações, né? E usava-se muito a questão da evocação, né, Neide? Que a gente hoje está utilizando mais os amigos espirituais da espiritualidade identificam aqueles irmãozinhos que precisam de ajuda e trazem as mesas mediúnicas. Mas foi muito... A gente pegando a Revista Espírita, eu acho que eu gosto demais da Revista Espírita, onde Kardec pensou, né, todos os casos que eles recebiam, que trariam grandes lições, até que o anjo protetor lá, a Cárita, né, a pequena Cárita, traz ali informações bastante... Ela comenta, né, olha, isso aqui é importante que vocês vejam como foi o processo de ajuda para essa irmã que estava obsediada, porque vão acontecer casos parecidos. Então, aquilo foi importante para que Kardec tirasse dali uma lição, porque teria muitas coisas e tiveram parecidas. Então, tiraram dali uma lição. Qual era o procedimento, como que deveria se comportar com o obsessor. Então, realmente é muito interessante. Mas é vocês que falam. Graça... Zé Roberto, eu fiquei vendo, eu estava lendo, né, no livro dos médiuns, sobre, inclusive, os efeitos da obsessão, aí eu estou voltando à obsessão, e aí depois eu vou falar também da Revista Espírita, mas a obsessão que produz um efeito físico de paralisia. Então, ali fala também das questões até da pessoa ter aquela epilepsia, né, e que
e não era nenhuma questão de doença física, né? É uma doença de obsessão. E aí eu fiquei ali pensando naquela prática que era feita ali por Kardec e aqueles outros trabalhadores daquela época sobre a evocação. Você começou a falar na evocação aí, e era aquilo que me chamou a atenção, que como era usada a evocação naquela época, e hoje a gente não ouve muito falar, embora aquele moço que veio, né, aquele professor que veio e deu 2 aulas aqui para nós, ele tem assim um apreço muito grande pela evocação e tudo mais. E eu fiquei pensando, à distância, eles nem viram a pessoa que foi atendida, né, lá no caso da Revista Espírita, eles nem conheciam. Sim. E evocaram, e conseguiram, né? Em uma semana, aquele moço, por exemplo, em uma semana já estava voltando à feira e fazendo lá o trabalho dele. Então, assim, eu depois liguei com esse moço que veio lá ele é de Fortaleza, eu acho, né? Aquele professor. E aí eu falei, gente, para fazer uma evocação, é que eu não sei como, naquela época lá, como é que se pensava, eles estavam investigando, buscando conhecimento, que a evocação foi trazendo informações para ir construindo esse conhecimento, né? Hoje eu fico pensando, como é que a gente faz essa evocação, né? A gente aprendeu que o telefone toca de lá para cá. Como é que seria um tratamento desse? Porque a Neide falou aí que a gente, né, não teria, mas com certeza tem, né, Zé Roberto? Que a gente nem sabe quantas pessoas internadas em manicômios por falta de conhecimento ou da família, e não buscam outro tipo de tratamento, não acreditam nisso, né? E a pessoa às vezes é internada, e como disse ali, talvez a pessoa perdesse completamente a razão se ela tivesse sido internada, né? Porque vai receber um tratamento que não é aquilo que ela precisa. Então, eu acho assim que deve ter muitos casos por aí que a gente não sabe, até de doenças como epilepsia mesmo, a gente não sabe, né? Deixa eu te dar um exemplo, Graça, que eu já sou espírita há alguns anos, alguns bons anos, e sempre trabalhei em São Paulo. Aqui o nosso lar não tem esse trabalho, mas no centro que eu trabalhava tinha esse trabalho de evocação. Sim. Não dá para contar todo o processo agora, mas sim, lá no nosso centro espírita tinha esse processo, porque não desistir, que eu vejo algumas pessoas, né, como o Césio comentou, que as pessoas falam, não, essa questão do que Chico fala, toca o telefone de lá para cá, beleza, ok, é que o processo hoje, na maioria dos casos, o plano espiritual traz o espírito para ser ajudado, mas tem casos lá, na prática, nesse centro espírita que eu frequentava, que realmente era feita a evocação e todo aquele processo de tratamento que você viu na revista espírita é mais ou menos daquela maneira que nós realizávamos lá em São Paulo. Olha que interessante, né? Muito interessante. Obrigada, Zé Roberto. Depois da revista, você mais alguma coisa que te chamou a atenção? Na revista? Daquele, eu estou pensando nos 2 casos lá, né? Do rapaz e da menina, né? Assim, agora eu não estou lembrando, Zé Roberto. Sem problema. Tá, obrigada. Nada. Alguém mais leu? Gostaria de deixar um comentário? Gláucia? Zé Roberto, eu li os 2 artigos e realmente essa questão da evocação é bem interessante, né? Porque eles evocavam assim, um tratamento diário por 8 dias, no caso da menina lá. E depois, naquele rapaz que atacava todo mundo, queria matar todo mundo, que traz o mesmo artigo, né? Também foi evocado, foi tratado. Eu nunca tinha visto, ao vivo e a cores, presencial, alguém obsediado. E eu tive essa oportunidade lá no CEAME, há 15 dias atrás. Uma moça que estava na plateia, porque agora tem fluidoterapia lá, né, às quartas-feiras à tarde. Tá. E eu estava lá e uma moça
estava num processo obsessivo. Eu nunca tinha visto, sabe? Eu fiquei bem impressionada, assim, porque ela estava completamente adormecida, digamos assim. Ela não voltava, né? A nossa coordenadora chamou a consciência dela pelo nome, falava: fulana, volta pela consciência, e ela não conseguia voltar. Foi uma coisa muito impressionante, e quando ela voltou, ela fixou os olhos em mim com um olhar que eu nunca tinha visto. Eu fiquei bem assustada, assim, e a gente não sabe como lidar com a pessoa obsediada, né? A gente que ouve falar, a gente está estudando, lê os artigos e tudo mais, mas na prática, ali, quando você vê a pessoa obsediada, fala: meu Deus, como que eu vou fazer para esse espírito abandonar esse corpo? E ela ficou depois, no resto do trabalho, ela não ficou bem. E ela falou que esse espírito a tem obsediado há vários meses e tem mexido muito com a vida pessoal dela. E ele fala: eu vou acabar com a tua vida, eu vou atrapalhar o teu emprego, eu vou destruir a tua família, e fica com aqueles pensamentos horrorosos, né, na cabeça dela. Então, o grupo lá da fluidoterapia está trabalhando essa moça para ela mudar a sintonia. Até foi aquela primeira pergunta da Silvânia, que ela perguntou se é uma pessoa conhecida da gente, o obsessor. Muitas vezes é uma pessoa com que você nem teve nenhum relacionamento, como você mesmo falou, né? Às vezes é pela tua baixa sintonia que você entra na sintonia do rádio, como foi dito aí. Você entra naquela sintonia e ele te acha e ele falou: opa, esse aqui é legal, vou ficar com ele. Sim. Né? E passa a te obsediar, sendo que você nem nunca teve um relacionamento com esse desencarnado, digamos assim. É só a minha opinião, né? Mas foi muito interessante os 2 artigos. Quem não leu, deve ler, porque, olha, é um ensinamento e tanto. E como a Graça falou, o conhecimento é tudo, porque tem uma moça lá também que está com a gente no CIAME, que ela veio de uma cidade do interior do estado de São Paulo, e ela é médium ostensiva. E ela falou que quando ela chegou naquela casa, há uns 10 anos atrás, pelo fato dela ser médium, já pegaram a mediunidade dela e já colocaram na mesa mediúnica. E ela, por bom senso, falou: mas eu não tenho estudo. E eles falaram para ela: não tem importância, você é médium, você já pode ficar aqui. E ela ficou tão apavorada que ela nunca mais apareceu naquela casa espírita. Ela sumiu. Ela falou: como que? Olha, bom senso dela. Ela falou: mas eu não sei nada. É só porque eu sou médium, eu já posso ir numa mesa mediúnica, né? Olha, então, a casa, né? O comportamento da direção da casa, dos dirigentes. Olha a importância do estudo, né? Como a Graça falou aí. Muito interessante. Hoje a aula realmente foi espetacular, né? Porque você trouxe à tona para a gente, né? Você e Ana Carolina também, que faz parte do grupo, trouxeram para a gente esclarecimentos assim fantásticos, viu? Foi muito bom. E é recíproco, né? Nós aprendemos demais. Vocês não imaginam, né? Eu sempre comento com a Sil lá, né? Vocês não imaginam como nós aprendemos, que eu e a Ana, para vir aqui, nós temos que nos preparar. E com esse preparo, nós não aprendemos demais. Vocês não imaginam como isso é interessante. Por isso que é bom de participar de grupo de estudo. Mas só para a gente... Falta um minuto para a gente finalizar, Gláucia. No teu caso, foi mais tranquilo. Eu, quando comecei na espiritualidade, que eu frequentava lá o centro, já tinha um certo tempo, mas também não tinha o conhecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. E aconteceu um caso de obsessão que a pessoa estava agitadíssima, queria bater em todo mundo, queria quebrar tudo. Como é que nós agimos? Eu não tinha estudo e não tinha conhecimento para agir. No teu caso, ela ficou quietinha lá, mas lá a pessoa queria bater, queria quebrar. Como é que a gente age? Ainda bem que aí chegaram as pessoas mais esclarecidas na época
e contornar a situação, mas realmente é ruim. E depois a pessoa foi contornar a situação, ela falou, mas o que aconteceu? Por que está tudo essas cadeiras jogadas, a mesa aí? A pessoa não lembra mais de nada. Esse caso não lembrava de nada. Nada do que tinha acontecido que ele tinha realizado. Então, muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, porque vai aparecer situações para todos nós que nós não vamos estar preparados. Então, por isso que é importante a gente estar sempre ali, com o nosso padrão vibratório em dia, porque senão... Então, gente, já deu... Puxa, como passa rápido, já... Vamos Padrão encerrar. vibratório em dia foi uma boa essa sua aí, Zé Roberto. Então, agradecer a presença de todos. Eu sei que é no dia atípico, um dia diferente. Acontece, a semana que vem também faremos as quintas, e depois, como a Ana comentou, dia 21 nós voltaremos às nossas segunda-feira. Muito obrigado pela presença de todos, a gente fica muito feliz, a gente aprende, é tão gostoso quando vocês se relacionam com a gente, faz pergunta, faz colocação, isso é muito gratificante, porque a gente vê o interesse, né, e realmente que... E quem não leu aqueles 2 artigos, por favor, leiam, é muito interessante sobre obsessão. Então, para encerrar, eu sei que ela gosta, eu vou pedir para Sil encerrar para nós. Por favor, Sil. Isso mesmo. Senhor, nós agradecemos, pois estivemos reunidos em seu nome. Agradecemos a paz, o amor, a alegria de seus ensinamentos. Agradecemos pela família, saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos e inimigos. Pedimos sua bênção para que essa noite possamos dormir com tranquilidade sob tua proteção. E que amanhã, ao acordarmos, sejamos melhores que hoje e melhores a cada dia. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana para Seja. todos. Ótimo feriado, que sábado é feriado. Boa semana. Muito Ótima obrigada, semana. gente. Obrigada. E até assim quinta. Tchau. Até quinta. Boa noite, pessoal. gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Beijo. Tchau. Boa noite a todos. Igualmente. Obrigada.